Eu quero agradecer aos patrocinadores do Pode Despertar. Meu agradecimento e minha gratidão a Creax, uma desenvolvedora de marcas, que eles têm a melhor solução para a sua marca. Quero agradecer a Greenville. Se você tem um e-commerce e deseja ter uma logística segura, contrate ela. Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Despertar. Que alegria ter você aqui para mais um conteúdo. Eu sou o Matheus Henrique e o nosso propósito com você aqui é despertar o seu dom, o seu potencial máximo para que você viva aquilo que de fato você nasceu para viver. Então fica até o final desse episódio, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai abençoar e vai expandir a sua visão. Hoje, pela primeira vez no Pode Despertar, nós estaremos falando sobre o cristão e a política, qual a importância de nós estarmos atentos e termos clareza sobre esse assunto. Aliás, as pessoas que você tanto admira na Bíblia, Davi, ele era um rei. Se fosse nos dias atuais, ele seria um presidente. José foi um governador. Então você precisa sim saber desse assunto. E eu até anotei alguns versículos que a Bíblia respalda sobre exatamente esse tema. Salmos 33:12 diz assim: Bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo a qual escolheu para a sua herança. Provérbios 29:2: Quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. 1 Timóteo 2 vai dizer o seguinte: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todas as autoridades, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. E para esse tema, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio um amigo que tem uma conduta cristã, que está fazendo a diferença na política, meu amigo Madson Henrique. Meu amigo, que alegria te receber, obrigado pelo seu tempo, por ter aceito o convite, por esse tempo de mesa que nós estaremos conversando. Obrigado mesmo, tenho certeza que vai abrir a minha visão e vai abençoar a vida dessas pessoas também. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é: como que você teve a iniciativa para entrar na política? Como que aconteceu tudo isso? Matheus, primeiramente quero agradecer o convite para participar do Pode Despertar, né? Um podcast aí que já tem despertado, acredito eu, diversas pessoas, diversos talentos dentro de si mesmo, e talentos ali, dados por Deus, parabéns pela iniciativa, um adolescente, um jovem, na verdade, ainda. Eu acredito que Deus tem muito ainda para a tua vida, eu acredito que Deus vai te usar muito, não só aqui dentro do podcast, mas aí fora, é nítido, a gente consegue enxergar o chamado que Deus tem na tua vida dentro do cristianismo, muito importante. Quero agradecer a audiência de todo mundo, um tema delicado para tratarmos, mas um tema extremamente importante. Eu gostaria de fazer um adendo aqui, dizer que para o cristão que quer entender um pouco mais sobre o cristão e a política, que foi o tema que você deu aqui, trouxe para que a gente pudesse discutir, Nicolas Ferreira escreveu, deputado federal por Minas Gerais, um livro muito bom, simples, uma leitura boa de se fazer e que retrata a importância do cristão na política. Enfim, mas respondendo a sua primeira pergunta, eu sinceramente não poderia deixar de fazer parte da política e convido a cristãos, aonde esse podcast vai alcançar, vai chegar, aonde puder ouvir as minhas palavras. Se você tem um chamado para a política, não deixe para amanhã, se candidate hoje mesmo, já comece a desempenhar essa função, porque se você é um escolhido, certamente nós faremos a diferença ao longo dos anos. Primeiro de tudo, quando nós olhamos para a própria palavra de Deus, como você leu e disse, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É muito importante para que uma nação seja abençoada, pessoas abençoadas por Deus façam parte da estrutura organizacional dessa nação. Então, nós antigamente deixamos muito, nós tínhamos
como é que eu posso dizer? Nós tínhamos um dito antigamente que dizia, olha, o cristão, ou mais precisamente o crente, ele não pode se misturar com a política é de Satanás. Então, a Bíblia diz que as nossas palavras, ela tem poder, ela é poderosa. Então, nós delegamos a política para o diabo e o diabo assumiu. E é por isso que nós nos encontramos na situação que nós estamos hoje, no Brasil, vivenciando aquilo que nós, escândalo de corrupção, e escândalos, né? Então, por nós delegarmos, ele se apropriou e hoje nós estamos incumbidos da responsabilidade de voltar, adentrar a política para fazer algo diferente. Então, sentindo em mim o chamado para isso, eu senti desde pequeno, você vê, uma coisa muito importante, eu gostava dos folhetos, só para você ter ideia, eu gostava dos folhetos quando eu era pequeno, eu pegava os folhetos na rua, ia olhando os partidos, ia olhando os números, os candidatos. Com o passar do tempo, eu comecei a pesquisar sobre os estatutos partidários, ali onde falam acerca, né, do viés do partido, dos princípios do partido, de quem pode fazer parte daquele partido e com que você, a partir do momento que você faz parte, comunga daquele partido. E o tempo passando, a gente vai se envolvendo, querendo entender sobre a história da política, sobre a própria política, e eu fui me envolvendo, mas cheguei em Jundiaí em 2008 e achava que era impossível. Eu sempre quis fazer parte da política. Em 2008 cheguei, em 2015 eu decidi ajudar alguém na política. Liguei para um amigo meu e falei, olha, eu quero ajudar um candidato, eu quero ir para a rua, eu quero entender como funciona a rua, eu quero entender quais são as demandas, né, da população, eu quero saber o que aquilo demanda e como resolver aquela situação. Então eu quero ir para a rua, eu quero pedir voto para a pessoa, mas entender como é a linguagem da população, o que eles pedem, quais são os anseios, o que a região necessita para trazer mais dignidade para a população. E aí esse amigo meu falou, tudo bem, tá certo no primeiro momento. No ano da eleição, em 2016, ele falou, Matos, eu preciso que você saia candidato. E eu tive a oportunidade de sair pela primeira vez. Fiquei muito feliz, né, em ver ali o rosto na urna, poder apertar o meu número, poder votar em mim mesmo, poder saber que as pessoas iriam votar, por ter o cartão, por poder descer ali uma periferia, ouvir, tomar um café na casa de uma pessoa mais simples, entender o que afetava aquela determinada região e poder correr atrás posteriormente. Naquela ocasião eu tive 337 votos em 2016, mas eu acho que foi uma das eleições que eu mais fiquei feliz porque eu pude conhecer um pouco mais da política, pude entender que realmente eu tinha o chamado para aquilo, e tenho convicção disso, que sou um escolhido de Deus para estar naquele lugar, sobretudo para fazer a diferença ali dentro, que não é fácil, mas é possível. É possível fazer a diferença na política. Daí então, meu irmão, eu já sentia em mim que eu poderia servir a Deus dentro da política, e 2016 foi o ano que culminou para que confirmasse dentro do meu coração, né, o desejo de ser político, o desejo de servir a Deus dentro da política. Que alegria conhecer um pouquinho dessa história, como você se introduziu na política, é um chamado de Deus mesmo, você foi selecionado para isso, é uma escolha de Deus. E você falando sobre isso, os escândalos, a corrupção, que infelizmente hoje acontecem, e é até por isso que surge resistência das pessoas, de alguns cristãos que não querem saber desse assunto, só que como você falou, eu não quero saber disso, você não quer? Beleza, o inimigo vai lá, então, eu quero saber. Olha, eu sempre falo, por exemplo, sobre a política, nesse aspecto, eu falo das universidades, das faculdades. Antigamente a própria igreja falava, olha, é pecado fazer faculdade, né? Olha, você vai perder ali os seus princípios fazendo faculdade. Há quem diga que fazer teologia esfriava o crente, né? Gelava o crente. Negativo, né? Todo conhecimento é válido. Quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, mais precisamente no tempo vamos falar aqui do tempo, né, da graça e não da lei, a gente vê o ministério de Jesus e a gente se inspira no ministério de Jesus, um ministério que tinha ações diretas. Jesus demonstrou o seu poder como 100% homem, 100% Deus, curando enfermo. Ele cura a sogra de Pedro, o começo do Evangelho de Marcos vai falar que ele cura a sogra de Pedro, depois ele cura vários à beira-mar, e daí a pouco Jesus cura um homem da mão mirrada, aí daqui a pouco Jesus ele está expulsando, né, entidades do mundo espiritual. Então Jesus agora já demonstrou o seu poder sobre a cura, demonstra seu poder sobre o mundo espiritual, né, e os discípulos começam a ficar maravilhados, a multidão começa a seguir a Jesus, ficar interessado
por aquele ministério, que não era um ministério religioso, mas um ministério de efetividade, eficaz na vida das pessoas, fazia de fato a diferença. E agora Jesus convida os discípulos para ir para o outro lado da banda do lago. Ele fala, olha, vamos passar para o mar. Então Jesus faz o convite, entra no mar, e o mar, todo mundo conhece a passagem, começa a se manifestar, e as ondas começam a cobrir o barco, começa a ter um vento muito forte naquele momento, de sorte que os discípulos amedrontados vai até Jesus. Jesus está dormindo ali tranquilamente na popa do barco, com a cabeça sobre o travesseiro de mestre. Não te importa que perecemos? Jesus levanta ali, repreende o vento, repreende o mar. A Bíblia diz que segue uma grande bonança, ou seja, Jesus ali demonstrou o seu poder sobre a natureza. Jesus já estava dizendo assim, olha, eu tenho um poder sobre a enfermidade, eu tenho um poder sobre o mundo espiritual, eu tenho um poder sobre a natureza, mas agora Jesus vai fazer algo diferente. Jesus vai nos ensinar através de parábola. Aí Jesus vem ensinando, aí fala a parábola do grão de mostarda, que é muito conhecido não só dentro do mundo cristão, mas no mundo secular também, né? E vai ensinando. Então a gente vê que é um conjunto de ações de Cristo que é importante, que nós precisamos se espelhar e trilhar esse caminho. Ou seja, você tem que ser um obreiro preparado se tiver que trabalhar o mundo espiritual ali dentro da igreja. Você tem que ter um obreiro preparado para poder exercer um ministério de cura, se você tiver o chamado sobre isso. E você tem que ser um obreiro preparado para poder ensinar. E onde que você tem a base do ensinamento? Nos livros, na própria teologia. Então assim, a gente dizer, olha, a faculdade, a política, o futebol, é tudo isso do Satanás. A gente delegou, a gente deu de bandeja para que o Satanás atuasse. E uma vez depois que atuou, hoje a gente entende a responsabilidade que nós deixamos de ter no momento que era para nós termos como igreja do Senhor. Falando, não, a política é algo também de Deus. É o que você disse. José foi político, Davi foi político, Salomão, um homem conhecido também no mundo cristão, no mundo secular, político. Então nós deveríamos nos espelhar em grandes homens de Deus e dizer assim, não, a política também pode ter homem de Deus. Então eu vejo que dentro desse aspecto, nós deixamos muito de lado. Mas agora há um movimento muito grande de cristãos dentro da política. E detalhe, esses cristãos têm feito a diferença. Deus tem chamado pessoas para as cidades, Deus tem chamado pessoas para o estado, Deus tem chamado pessoas para a federação. E se esse país ainda não fechou as portas das igrejas, tenha certeza, é porque tem crente representando a igreja do Senhor ali dentro. Você está entendendo porque eu trouxe o Madison aqui, ele ter aceito esse convite? Você precisa anotar esse conteúdo. Você precisa colocar em prática aquilo que ele está compartilhando, porque isso aqui pode mudar a realidade do nosso país. Depende do seu posicionamento, depende daquilo que você está fazendo. É possível ser um homem cristão de caráter íntegro e ser político. Nós estamos aqui, eu estou diante da prova que é possível. Aliás, tem um versículo, quando Deus vai se referir a Jó, Madison, e eu faço questão de enfatizar. Ele diz assim, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Mas antes de Deus citar as qualidades, ele disse homem, porque homem é um cidadão. Cidadão exerce cidadania. Apesar das suas qualidades, é muito bom isso, mas lembre-se, você é homem, você tem que se lutar pela sua família, você tem que lutar pelo seu país, como? Através do posicionamento, cumprindo aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que ele te chamou para fazer. E nós sabemos também, Madison, que o ambiente lá dentro nem sempre são baseados nos nossos princípios. Verdade. Como que você lida com isso no dia a dia? Olha, você falou uma coisa muito importante, o posicionamento. Né? E aí você me faz uma pergunta de como que eu vou lidar com essa situação dentro da Câmara de Vereadores. Todo mundo conhece o Madison cristão, conservador e que tem um posicionamento. O posicionamento é muito importante para a figura do político, mas não só para a figura do político. O posicionamento você tem que ter como cristão, como político, como um homem que resguarda e defende princípios. Então lidar lá dentro, para mim, é fácil. Por quê? Porque antes de eu estar na política, eu já tinha posicionamento que me levaram, inclusive, a chegar lá dentro. É claro, de fato, há uma importância muito grande no posicionamento, e não só do Madison político, do cristão em si. Né? Muitas vezes a gente fica recluso, a gente não quer, olha, não quero discutir. Você não querer discutir é uma coisa. Agora, você deixar de apoiar políticos
cristãos, conservador, que comungam dos mesmos princípios. Que quando eu digo princípios, veja só, nós vamos falar aqui da legalização, por exemplo, de drogas. Quando isso é tratado dentro do meu meio, quando isso é tratado dentro da Câmara onde eu faço parte, eu tenho ali, né, vereadores que são contrários e vereadores que são favoráveis à legalização das drogas. E nós, cristãos conservadores, conhecemos o trajeto ou o caminho que a droga conduz a pessoa, o ser humano, a alma até ele. Então nós por conhecermos, nós por entendermos que diversas irmãs do círculo de oração, diversas irmãs das nossas igrejas, irmãos que têm seus filhos, né, ali envolvidos, irmãos que pedem oração, que oram para que seus filhos sejam libertos, sabemos o mal, a destruição que a droga causa. Então, como cristão, como conservador dentro de uma Câmara, o posicionamento é e será sempre não à legalização, à descriminalização das drogas. Então, assim, é posicionamento. E é difícil lidar? Porque muitas vezes a esquerda, quando ela vai articular uma argumentação, ela traz tudo como se fosse um paraíso. Recentemente eu vi um deputado aqui do estado de São Paulo querer criar um espaço para o tratamento do entorpecente com o uso do entorpecente. Ou seja, era um espaço para utilizar a própria droga. Então, assim, veja, como que você trata a pessoa que é dependente químico do álcool com o próprio álcool? Eu vou tratar ele bebendo. Não, ele tem outros tratamentos. Não tem sentido nenhum. Não faz isso, sentido, né? É contraditório. Porque fulano de tal... país tal já trata, Canadá trata, etc. Tudo bem, mas quando você vai olhar os depoimentos do Congresso, mais precisamente dos conservadores daquele país, quando você vai olhar o posicionamento da polícia, a criminalidade aumentou. Então, assim, nós precisamos, e é uma coisa que é difícil você ter, porque quando você se posiciona, você expõe o vereador que é contrário ao seu posicionamento. Quando nós falamos da legalização, da descriminalização das drogas, quando nós falamos do aborto, quando nós falamos da questão da teoria e ideologia de gênero, que é a sexualização de crianças dentro das salas de aulas. Então, assim, quando nós tratamos esses temas, que são temas complexos e temas que expõem não só aquele que é contrário e aquele que é a favor, nós nos posicionamos dentro de uma Câmara Municipal. Eu acredito que sim, você é cristão, você pode fazer a diferença, mas o teu trabalho aqui é propagar a palavra, o meu trabalho lá é propagar a verdade de Deus, é trabalhar para aqueles que estão sendo injustiçados, para os mais humildes, para aqueles que me honraram com a oportunidade de estar lá. Então, assim, dentro lá da Câmara Municipal, difícil lidar, mas nós precisamos lidar com essa situação. Eu, por exemplo, eu sou um vereador que já sou conhecido por diversas vezes levantarem uma moção ou um projeto, falar, olha, esse aqui nem conta com o Matos, porque ele, além dele ser contra, ele vai falar as suas razões, ele vai trazer aqui os seus argumentos, a sua narrativa, o porquê que ele é contra tal projeto. Meu Deus, que conteúdo, que mensagem, que posicionamento, que autoridade aquilo que você fala. Parabéns por dizer sim ao chamado de Deus. E parabéns mesmo por fazer a diferença, por ser alguém segundo o coração de Deus. E nós estamos falando aqui, ele está compartilhando aquilo que acontece um pouco no dia a dia dele, descortinando um pouco sobre o assunto política, dizendo que é possível sim fazer a diferença, é possível sim ser alguém de uma conduta cristã lá dentro, tem como. Mas agora eu quero conhecer um pouquinho o Matson, de onde ele veio, como que se tornou esse gigante que domina esse assunto. Conta um pouquinho pra gente, por favor. Eu vou deixar só mais um recado aqui, eu vou olhar pra câmera ali. Fica à vontade. Pra gente encerrar esse assunto política, eu quero dizer a você, cristão, conservador, eu quero dizer a você que me acompanha, que acompanha o Mateus, que acompanha esse canal maravilhoso, que você é a porta que pode mudar o nosso país a partir do ano que vem. A eleição do ano que vem, presidencial, a eleição da escolha dos deputados federais, estaduais, senadores, é muito importante porque toda legislação, toda lei é criada de cima para baixo. Uma lei que é aprovada lá no Congresso, no Senado, sancionada pela Presidência da República, ela tem um efeito cadeia para o município. Nós vivemos no município. Então a eleição do ano que vem é uma eleição muito importante. Estude,
olhe, investigue, pesquise aqueles que compactuam com os mesmos valores que você tem, com os mesmos propósitos, aqueles que compactuam com os mesmos princípios. Ah, mas olha, esse fulano aqui, ele não é da minha religião. Necessariamente não há necessidade dele ser. Mas se ele compactuar com os mesmos princípios, defender os mesmos valores, vale a pena. Porque esse país é nosso. Esse país é do Senhor Jesus. O Brasil é uma nação abençoada e não vamos entregar ela de bandeja para o inimigo. E aí eu recito aqui um pedaço do hino nacional. Verás que um filho teu não foge à luta. Meu Deus do céu! Você tá entendendo o nível desse podcast? Já siga o Madison aqui. O arroba dele vai aparecer aqui embaixo. Siga ele. Divulgue, compartilha. Porque Deus está levantando ele para um tempo, e eu me ouso a dizer, Amém, que é só o começo daquilo que Deus está fazendo, Amém, na sua vida. Eis-me aqui, não é verdade? Já cresceu, está crescendo, mas eu me ouso a dizer que é só o começo. Amém. E muitas pessoas precisam ouvir a sua mensagem, aquilo que você carrega. E é uma honra receber você aqui. Mas conta pra gente agora um pouquinho do Madison, quero conhecer essa história aí. Olha, Madison Henrique, filho da dona Marilene, eu começo a dizer assim, minha mãe, né? E nasci numa cidade do interior de Alagoas, na região norte, chamada São Luís de Quitunde. Nasci lá na cidade mesmo. Eu sou um quitundense, né? E logo ainda pequeno eu fui para Maceió, ali para morar em Maceió com a minha mãe, né? Mãe de 4 filhos, eu e mais 3 irmãos, o Enéas, o Samuel, o Gilmar Júnior, né? Eu digo que a minha família é a razão da minha existência, do meu viver, quem me dá fôlego, né? Minhas tias ali que sempre me ampararam, a minha esposa, né, que é uma força, mandar um abraço, te amo, né? Mandar um abraço para ela, que é uma parceira, uma companheira. Lá atrás falaram assim, viu? Como você começou a gravar? Eu vi que você começou a gravar vídeos assim, política, lá para 2015, 14. Pô, quem te ajudar? Eu falei, não, quem segurava o celular para eu gravar vídeo era minha esposa. Então assim, ela sempre me ajudou e me ajuda até hoje. Não está aqui hoje porque tem compromissos, né? Mas se não tivesse, estaria aqui comigo, tem me acompanhado. Um abraço, um beijo. Família é tudo, né? Para mim é absolutamente tudo. Mas nasci em São Luís de Quitunde, morei em Maceió. Tive a oportunidade de ficar em Maceió até os 20 anos, muitos amigos lá e que me dão força à distância, né? Porque a minha família, a minha mãe nunca foi evangélica, ela passou a ser agora, já na fase adulta, mas a minha avó e as minhas tias todas eram evangélicas, né? Naquela época não se tinha uma variedade de igreja, então você tinha dentro de uma cidade pequena como a minha, uma igreja católica, Assembleia de Deus, uma congregação e outra denominação aí mais antiga, né? Então nasceram na Assembleia de Deus, ali minha tia ganhou todo mundo para Jesus, essa que me trouxe para cá, né? Eu fui apresentado ainda como minha mãe não evangélica, mas a minha tia tendo ciência da importância de oferecer, de apresentar, né, uma criança para Jesus. Eu fui apresentado na Assembleia de Deus, frequentei quando criança ainda ali, né? Mas como eu não tinha o hábito dentro da minha casa de ter o cristianismo, então eu fiquei até os 15 anos, né, à deriva, né? Com muita vontade de servir, e aí eu tive a oportunidade uma vez de fazer uma visita através de um amigo de escola a uma assembleia perto da minha casa, e ali eu tive a oportunidade de aceitar Jesus pela primeira vez, com 15 anos, né? Mas vim de uma vida de um jovem turbulento, né? Que gosta da balada, desse tipo de coisa, que todo adolescente jovem, quando não cresce nos caminhos do Senhor, muitas vezes enfrenta, vai por amizade, etc. Tal. Mas com 20 anos, 21 anos, eu falei assim, chega, eu preciso me voltar para Cristo, eu sei que Deus tem um projeto. E de um dia, do nada, minha tia daqui, que estava aqui, que foi quem me apresentou, me ligou e falou, olha, eu tive um sonho, que não foi um sonho, foi uma revelação contigo. Eu falei, pode falar. Eu tinha ido já para um retiro ali de igreja, de uma igreja apostólica, e já estava começando a trilhar o caminho lá em Maceió. E ela falou, olha, veja só, Madison, eu tive uma revelação que você tem que vir para cá. Eu falei, como foi? Ela falou, eu deitei aqui, era 6 horas e acordei 6:01. Mas pareceu que eu tinha dormido a noite toda. E dentro dessa revelação, eu via que você chegava aqui com um olhar meio cabisbaixo, porque você não queria estar, mas no fundo uma voz falava assim, tenho eu compromisso com ele nessa cidade. Meu Deus, que forte isso. E eu lembro disso como se fosse falado para mim ontem, sabe? Alguma coisa que foi falado ontem, porque eu lembro dessas palavras. E eu relutei, eu falei, Deus, se o Senhor é o Deus de perto, eu acredito
acredito que o Senhor é o Deus de longe. O Deus que opera lá em Jundiaí, que eu nem conheço, é o Deus que pode operar aqui em Maceió. Se o Senhor tem um propósito comigo, independente da área, eu creio que o Senhor vai exercer, porque o Senhor é Deus, o Senhor está tudo sob o teu controle. E assim, era uma oração de quem não queria ir, né? Mas Deus foi falando comigo, usando pessoas, e um certo dia ela ligou: Matos, Deus me incomoda de novo, deixa eu te pedir uma coisa. Na direção do Espírito Santo de Deus, eu não erro e não brinco quando as coisas é do Senhor. Arrume a sua mala e vem embora para cá, porque Deus tem compromisso contigo nessa cidade. Meu Deus do céu, que forte isso. Ela falou isso, ela tomou a responsabilidade de falar isso. Mas transição, geralmente, de um lugar para o outro, geograficamente, surge medo, assim, insegurança, o que vai acontecer? Como que foi isso? Tudo, surgiu tudo, né? Era um lugar novo, a gente estava acostumado a ver as notícias de São Paulo como Brasil Urgente, por exemplo. Então, você imagina que todo lugar de São Paulo é aquilo que passa no Brasil Urgente. Você não vê, por exemplo, naquela época a gente tinha um hábito de pesquisar, mas era assim, a gente só podia pesquisar final de semana, porque a internet era no pulso. Então, você tinha que conectar sexta-feira, meia-noite, e ligar domingo, 11 horas, para cobrar só um pulso só para você poder pesquisar. Então, eu esperei para poder pesquisar a cidade, olhar e etc, absolutamente tudo. Mas assim, me recordo que quando eu cheguei aqui na cidade, eu tive uma dificuldade muito grande, porque eu cheguei em 2008, Natal, já passei longe da minha família é uma família que sempre se reúne, né? O meu aniversário em maio do ano seguinte, 2019, já passei longe dos amigos, da família, foi tudo muito difícil, mas confiando numa palavra. A responsabilidade estava sobre a minha tia, mas eu acreditei, eu tomei aquela palavra, né? E olha como as coisas é interessante, porque assim, essa palavra ela entrou no meu coração, quando ela falou: toma, arruma as tuas coisas e vem, porque eu sei que Deus falou comigo. E quando eu cheguei aqui, eu fui congregar na Assembleia de Deus ali no Parque Centenário, e aí teve uma festividade, eu fiz parte da festividade ali com os jovens, e veio um pregador de fora. Mas uma semana antes eu estava andando pelo centro da cidade, eu pegava os modulinhos, olhava os apartamentos, as casas, 100, 120 mil reais, falei: Deus, eu ganho 600 reais, eu nunca vou conseguir comprar um imóvel aqui, é muito caro, é muito difícil. E aí Deus falou no meu coração: eu vou te dar a capacidade. E aí eu fui pro culto no domingo, na festividade, Deus usou um pregador, falou bem assim: viu, não indaga a Deus, sabe por quê? Porque tu está aqui e vai viver dos milagres que Deus tem para a tua vida. Até hoje tem amigos meus de juventude ali do congresso que falam, quando vê eu na posição que eu estou hoje, né, eles falam assim: Matos, Deus falou naquele dia, Deus tem cumprido o seu propósito. Eu posso dizer para você que está me acompanhando aqui agora, que Deus cumpre na íntegra aquilo que prometeu, que Deus faz, que Deus não mudou. Sabe aquele clichê que diz: olha, Deus tira o homem do anonimato, do lamaçal do pecado e coloca para entrar entre os príncipes? Eu vivencio isso hoje na prática. Se você toma posse das palavras que é proferida sobre a tua vida pelos homens de Deus, tenha certeza, no momento certo, na hora exata, Deus há de cumprir com as promessas. É incrível isso. Então eu vim para aqui, toda aquela mudança de clima, de absolutamente tudo, mas confiando. É fácil esperar? O tempo de Deus não é fácil esperar. Nós não entendemos, nós não compreendemos o trabalhar e o tempo de Deus. Muitas vezes Deus molda, ou melhor, na maioria das vezes Deus nos prepara, nos molda para poder depois nos abençoar. Então existe um tempo de preparação, existe aquilo que a gente como cristão conhece, sabe e chama de deserto, que a gente precisa ser aperfeiçoado para poder entrar na terra prometida. Então assim, foi algo surpreendente. Então chegando aqui através de uma promessa, com muita dificuldade, trabalhei numa empresa que eu tive o prazer de visitar agora recentemente, né, chamada Scamplast, que trabalhei em outras duas empresas multinacionais, né, ali, e acordei muito cedo, brincava que eu falei para minha esposa esse dia, falei: nossa, a gente ia pro ponto de ônibus 4 horas da manhã para pegar o ônibus. Eu vinha falando com o Vanderlei aqui agora que a minha esposa recebeu uma proposta depois de ter saído desse emprego, falou: não quero mais esse horário, né, eu vou ganhar menos, mas trabalhar num horário melhor dentro da cidade. Mas assim, foi algo surpreendente o que Deus veio fazendo e assim, passei por todos os processos, subi cada degrau que precisava ser subido, me esforcei cada momento, chorei demais nos pés do Senhor quando entendia que eu necessitava daquilo, mas eu posso dizer, e digo e repito, em Cristo eu sou mais que vencedor. E detalhe, eu não era absolutamente ninguém, até o Senhor me escolher. Eu não era nada, eu não era ninguém, até o Senhor me escolher. E Ele me escolheu. Meu Deus. Meu Deus, que história bonita, que história linda. O testemunho seu, Matson, é realmente impactante, e isso serve para você que está nos assistindo. Se Deus liberou uma palavra sobre a sua casa,
sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua vida profissional, acredite, confie. A única pessoa que pode te impedir de chegar na onde Deus disse que você chegaria é você mesmo. Não seja o maior obstáculo para o cumprimento da promessa de Deus. Observe, tudo começou através de um sonho, de uma revelação, de uma palavra liberada. Beleza, Deus liberou a palavra, mas o Matos teve que ir lá, teve que agir, teve que mudar a geografia, teve que romper, teve que ter coragem para enfrentar o desconhecido. Porque quando muitas pessoas falam, quero viver algo novo, mas o novo é desconhecido. A pergunta é, você tem coragem para viver aquilo que Deus disse que você vai viver? Você tem coragem de dar o passo de fé, de conquistar, de avançar, de progredir, de falar, Deus, eis-me aqui. O Matson disse que a partir do momento em que Deus falou, você é meu escolhido, a história dele começou a mudar. E eu quero dizer para você que talvez esteja assistindo sem esperança nenhuma da sua história que possa mudar, Deus está dizendo, é possível sim. Basta uma palavra minha, basta uma atitude sua também sobre a minha palavra, que a tua história vai ser mudada. E eu vejo isso, você compartilhando, é uma parceria entre você e Deus. Porque Deus faz o impossível, mas o possível de ir lá, de se relacionar, de conhecer pessoas, se envolver, é a sua responsabilidade. E quando você falou uma coisa importante, Mateus, quando você fala assim, escolhido. Quando Deus te escolhe, preste atenção, Ele te escolhe para um propósito. Mas a partir do momento que Deus te escolhe, isso não quer dizer que os próximos passos serão maravilhas, serão tranquilos, serão, sabe, passos longos. Pelo contrário, né? Você tem etapas. Você só precisa lembrar em todas as etapas que você é um escolhido de Deus e não retroceder. Mateus falou aqui que o maior interessado, na verdade eu estou te falando que o maior interessado para te abençoar é Deus, mas quem pode retroceder a bênção e os propósitos de Deus é o que Mateus falou aqui. Quem pode fazer isso na tua vida é você mesmo. Você só precisa lembrar em cada etapa, depois de ser escolhido, que Lucas 1,37 resume. Em todas as dificuldades, porque para Deus nada é impossível. Quando eu sabia que Deus tinha me escolhido para essa cidade, eu sabia que existia um propósito. Eu sabia que existia um propósito. Porém, eu sabia que não seria fácil. Mas eu sempre levei consigo esse versículo. Em todas as dificuldades, em todos os obstáculos, eu sempre disse assim, Senhor, eu sei que tudo podes. Eu sei que para ti absolutamente nada é impossível. Só falando um pouco da eleição de 2020, era uma pandemia. E aí eu falei, meu Deus, você ligava para um e falou, pô, meu amigo, eu tô precisando de ti agora, eleição e tal. Ele falava, olha, Márcio, tudo bem, tamo junto. Posso ir aí na tua casa, conversar com a tua família, consegue reunir a família aí? Não, mas pelo amor de Deus, pandemia, não pode não. E eu falei, meu Deus, como vai ser? A gente não tinha como fazer sabe, a gente não tinha como mensurar se ia ganhar, se não ia, o que ia fazer. E aí, meu irmão, chegou um momento, faltando 15 dias para a eleição, que bateu o desespero. Eu falei, nossa, eu não consegui visitar muitas pessoas, eu não consegui, né, fazer o trabalho que nós queríamos fazer na campanha, realizar a estratégia. E aquilo ali, como ser humano, o tanque esvaziou. E aí eu fui num culto onde Deus usou uma pessoa e falou bem assim, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou te colocar lá dentro. Por que está tão preocupado? Ponto. Aquilo ali encheu meu tanque. Eu falei, olha só, que coisa era o que eu estava precisando. E para a glória de Deus, Deus honrou. Porque os números jamais, por nossas forças, pela força da equipe, pela força do trabalho, jamais dava para a gente chegar naquele número. Então, assim, Deus é fantástico dentro do aspecto que Ele pode fazer, além do que pedimos ou pensamos. Meu Deus. E, Matos, as pessoas que estão nos assistindo podem falar, beleza, eu não entendi sobre política, que eu tenho que me posicionar, que eu tenho que fazer a minha parte. Mas eu, me colocando no lugar dessas pessoas agora, o que eu preciso fazer para mudar a história do Brasil? O quê? Eu parto de qual princípio? Vamos voltar para dentro daquilo que é a nossa casa, dentro daquilo que é a nossa área, que é o cristianismo, que é a igreja. O que a igreja tem que fazer? O que você tem que fazer?
você tem que, primeiro de tudo, orar. Orar. Sem oração não rompe barreiras. Deixa eu dizer uma coisa para você, cristão, que está me assistindo. A primeira batalha que nós temos na política não é na Câmara de Vereadores de Jundiaí. Não é na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Não é no Congresso Nacional. Não é no Senado. A primeira batalha ela é no âmbito espiritual. O maior interessado na corrupção, o maior interessado em lesar pessoas, o maior interessado em fazer o mal, em mentir, é o mundo espiritual das trevas. E o maior interessado em que haja progresso na nação é o povo de Deus. Então, sem oração não dá. A guerra ela é primeiro espiritual. Então, nós precisamos nos dedicar em oração. Orar ao Senhor. Pedir ao Senhor que abençoe a nossa nação. Que abençoe, dê direcionamento, discernimento aos nossos governantes. A Bíblia pede para que nós venhamos orar pelas nossas autoridades. Em seguida, você precisa tomar a sua posição no cenário político. Eu fico triste quando eu enxergo, por exemplo, na minha cidade, que quase 80, 90 mil pessoas desperdiçaram os seus votos. Uns deixaram de votar, outros votaram branco, outros nulo. Nós não podemos desistir. Isso é uma corrida. Ah, porque fulano deu errado. Beleza, tira fulano, entra cicrano. Ah, porque esse aqui não foi bem. Tira esse e põe o outro. Mas nós não podemos. Dentro daquele aspecto que eu falei já aqui hoje. O que o cristão deve fazer? O que nós devemos fazer? Primeiro, orar. Segundo, exercer a nossa cidadania. Nós somos sim cidadãos do céu, porém nós ainda estamos na terra. Enquanto estivermos na terra, nós precisamos exercer a nossa cidadania. Uma certa feita eu estava numa manifestação. Primeiro eu me perguntei, como cristão, será que eu devo ir numa manifestação, num protesto naquele momento? Coloquei minha camisa verde e amarela, corri para a manifestação. E depois eu fiquei pensando, rapaz, mas será que eu tô correto em tomar essa posição, essa atitude? E me veio uma forte palavra no meu coração que falou o seguinte, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Sim, você é um patriota desse país. Você nasceu nele, por mais que a sua pátria não é aqui. A sua pátria é lá em cima. Mas enquanto você estiver aqui e tiver o chamado para tal, você será conivente com o que está acontecendo se não se posicionar. Então dali para frente eu faço questão de participar das manifestações. Eu não me importo em dar a minha opinião sobre os temas políticos, por mais que sejam complexos, por mais que sejam polêmicos. Eu estarei ali dando a minha posição e o meu posicionamento, Mateus, vai sempre ser à luz da palavra de Deus. Meu Deus! E Marcos, durante esse episódio você já deu vários conselhos, direções daquilo que as pessoas têm que fazer. Mas agora, para finalizar esse episódio, um conselho para as pessoas despertarem o potencial que está dentro delas. Talvez essa pessoa que está nos assistindo é o próximo que Deus vai escolher para entrar na política, mas ainda não tem aquela paixão. Qual conselho você daria para a pessoa despertar e agir diante da palavra de Deus? Olha lá, pode despertar. Pode despertar. É isso que eu tenho que dizer para você. Por quê? O político ele não tem uma receita, ele não tem uma forma. Você olha para o cenário federal, estadual e municipal, você vai encontrar diversos políticos conservadores, cristãos, que defendem aquilo que eu defendo. Porém, cada um tem o seu jeito, a sua maneira. Um é mais pentecostal, o outro é mais brando, o outro é mais tranquilo. O outro se posiciona menos, mas na hora de votar defende aquilo que a gente defende. Então, quem sabe eu estou falando com você que de repente é um dos próximos vereadores da sua cidade. Quem sabe você, Deus te chamou para uma obra dentro da política. Quem sabe para ser um assessor. Você gosta de política, mas fala assim, olha, eu não me vejo na linha de frente, mas talvez irá colaborar com os bastidores, porque eu não faço absolutamente nada sozinho. Eu faço porque tem um bom grupo. Eu faço porque tem bons assessores que estão ali diariamente, trabalhando arduamente, dando trabalho. E eu digo sempre, os meus são os melhores, tá? Dando duro para poder atender a população, atender as demandas,
demandas, para poder me manter informado, para poder entender a complexidade dos projetos. Então posso estar falando com o próximo vereador, com o próximo assessor, com o próximo deputado. Talvez você tenha isso dentro do seu coração e tenha dito, não, mas não é para mim, é só um desejo que eu tenho, é só uma admiração que eu tenho quando vejo, por exemplo, um político cristão falando. Não, Deus tem falado contigo nessa noite. Desperta, porque eu quero te usar num cenário político. Levanta a cabeça, se posicione, ocupe esse espaço, porque você pode ser um representante de Deus dentro das casas de leis dessa cidade, dentro do poder executivo dessa cidade. Amém. Amém. Coloque em prática agora esse conselho. E enquanto você estava falando, nós, pelo menos até hoje, eu nunca fiz isso no podcast, mas eu senti assim no meu espírito, você, um homem de Deus, um político que está aqui, defende os princípios. Eu senti no meu coração a gente fazer uma oração para finalizar esse episódio, apresentando o Brasil, as autoridades, você que hoje é um cristão, alguém de princípios. Você pode fazer essa oração para a gente finalizar esse episódio? Vamos orar. Eu acho que aquilo que eu faço ali dentro da Câmara Municipal de Vereadores de Jundiaí não é nada além da minha obrigação. Ser honesto, defender os valores, os princípios, o costume judaico, defender aquilo que a gente acredita, não é nada além do que eu já deveria fazer. Eu estou fazendo a minha obrigação. Mas nós precisamos despertar as pessoas para que entendam isso. Nós precisamos entender, você cristão, e eu finalizo aqui, que nós precisamos votar, eleger cristãos. Ah, mas eu conheço um que pisou na bola. Tudo bem, mude, dê oportunidade a outros, para que outros possam ocupar esse espaço, para que você possa estar bem representado. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, neste momento nós entramos na Tua presença para Te adorar, para Te glorificar, para Te bendizer, porque só o Senhor é santo, só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a exaltação. Pai, nós Te louvamos, porque o Senhor proporcionou este momento. Deus, o Senhor preparou para que nós estivéssemos aqui hoje, para que nós falássemos acerca do cristão, da política. E eu sei que essa palavra, que esse episódio tem direção certa, tem direção correta, que tem pessoas que vão se despertar a partir desse episódio. Deus, que o Senhor possa, a partir desse podcast, da vida do Mateus, desse trabalho, impactar vidas no âmbito político. Mas não só no âmbito político, que o Senhor possa despertar pessoas para todos os trabalhos dentro da Tua obra. Pai, nós acreditamos que Mateus é levantado por Ti para esse trabalho. Nós cremos, nós temos convicção, nós temos certeza do que o Senhor tem muito além daquilo que até mesmo o coração dele pode imaginar. Pai querido, Pai santo, eu quero neste momento rogar Tuas bênçãos sobre a vida dele, que o Senhor continue com as mãos estendidas sobre ele, dando graça, sabedoria, discernimento, que o Senhor possa instruir ele os caminhos que ele deve andar. Pai querido, Pai santo, sobretudo não se afasta dele, para que ele possa continuar com excelência, ser um representante do céu nessa terra. Pai querido, Pai santo, nós queremos agora orar, assim como a Tua palavra ensina, pelos governantes, Senhor. Queremos orar pela presidência da República, desde o início da sua estrutura até embaixo, todos os municípios, todos os vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, distritais, senadores, ministros, pelo nosso judiciário. Pai, nós queremos clamar que o Senhor estenda e põe as mãos sobre a política desse país, que o Senhor coloque as mãos sobre essa nação, pesando em quem tiver que pesar, Senhor, abençoando e abrindo caminho para aqueles que Te servem, para aqueles que trabalham longe da corrupção.
para aqueles que trabalham com retidão, para aqueles que têm como objetivo melhorar a qualidade de vida desse país, para aqueles que têm como objetivo atender os domésticos da fé. Pai, nós clamamos porque sabemos que o Senhor pode absolutamente tudo e nós não desistiremos da nossa nação. Senhor, o Senhor sabe absolutamente tudo. O Senhor conhece todos os corações e sabe a intenção do meu e de todos os políticos que te representa. Pai, que o Senhor possa abrir portas, abençoar essas pessoas, para que elas possam trilhar caminhos onde irá beneficiar o teu povo, onde irá beneficiar e abençoar essa nação, onde irá, sobretudo, abençoar a tua igreja. Sobre Barueri, Senhor, nós te pedimos nesse momento uma bênção toda especial, sacudida, recalcada e transbordante. Abençoa Mateus mais uma vez, Senhor, abençoa a sua família, abençoa o espaço aqui que foi cedido para podcast, abençoe o DespertaCast, esse podcast maravilhoso. Abençoe, Senhor, os nossos assessores, abençoe, Senhor, a igreja do Senhor aqui nessa cidade. É o que nós te pedimos, crendo no nome do teu Filho amado Jesus e já recebendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Matos, meu amigo, obrigado pelo seu tempo, por compartilhar conteúdo. Que episódio, meu Deus do céu! Show de bola! Você precisa, mais vezes, viu? Com certeza, vou marcar outros episódios pra gente gravar. Valeu. Meu Deus! Muito obrigado mesmo, gratidão. Valeu. Deus continue te abençoando e te levantando. Amém. Nesse Brasil. Amém. Muito obrigado pelo seu tempo, você que assistiu até o final desse episódio. Já siga o Matson aqui nas redes sociais, tá bom? Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas possíveis para que elas tenham acesso a esse conteúdo e de fato despertem. Porque o despertar não é responsabilidade de Deus, é decisão sua. Desperta o dom, o potencial que há em ti. Essa foi a instrução de Paulo para Timóteo e é o meu conselho para você. Deus te abençoe e até o próximo episódio.